Queridos, nós estamos na série Punindo o Inimigo e hoje chegamos ao 7º tema, seja um adorador incansável. Aprendemos a dizer não aos apelos da carne, viver na dependência de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, ganhar almas para Jesus, proteger e promover a unidade da igreja, persistem em ajudar os que erram, nunca julgando ou punindo, e hoje falaremos seja um adorador incansável. Aprendemos pela manhã, na primeira parte desta mensagem, que nós devemos tomar alguns cuidados acerca da adoração. Há uma luta interna e externa para tomar a sua atenção. E aquilo a que você der mais atenção, consumir mais o seu tempo, levar mais os seus recursos, isto se tornará um Deus, um trono na sua vida, e lá onde Jesus deve estar, não pode haver ninguém mais, apenas Jesus. É rendição total, é estar para sempre com o Senhor, não apenas em algumas circunstâncias, mas em todas as circunstâncias, um coração que adora ao Senhor. Não importam as circunstâncias, quem conhece? Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei só quando tudo estiver indo bem. É assim? É em toda e qualquer circunstância. Um coração adorador. Não importam as circunstâncias, eu vou decidir louvar e adorar ao meu Senhor. A Bíblia diz que somente os espirituais discernem as coisas do Espírito. Por isso que nós precisamos cuidar muito bem do nosso coração para servirmos a Ele e o adorarmos sempre com alegria e sinceridade de coração. Também precisamos ter entendimento no tempo da adoração. Paulo vai dizer, eu vou orar com o meu espírito, mas vou orar com entendimento também. E ele está falando ali de um culto, de uma celebração, onde todos precisam entender o que está sendo dito. E todas as vezes que nós tivermos entendimento numa celebração a Deus, o propósito dele está se cumprindo. Devemos também ter muito cuidado com as nossas atitudes diante de um tempo de adoração. Falamos pela manhã e repetimos agora à noite, cada um tem um jeito de adorar a Deus. Alguns choram, outros levantam a mão, outros dão glória mais alto, aleluia. Na semana passada tinha um glória a Deus tão forte daquele lado de lá. Eu não sei, eu estou procurando quem é esse homem. Tem um homem aí com a voz grossa, forte, de trovão, deu um glória a Deus lá no fundo. Eu falei assim, meu Deus, quem é esse? Eu quero conhecer. Chamou minha atenção, chamou a atenção do céu também. Mas é o jeito dele. Aprendemos que a igreja ela não é uniforme, ela não tem a mesma forma, cada um tem um jeitinho diferente. Então, quando você olhar o seu irmãozinho do seu lado com um jeitinho diferente, saiba que Deus o fez assim e ele também está adorando. Mical é a representante de uma adoração estéril. Sabe o que é uma adoração estéril? Aquela adoração que só fica observando os outros. Ao invés de fechar o olho e levantar a mão também, lá na Bahia, há uma cidade chamada Ipirá. Acho que fica a 270 quilômetros. Eu não sei se é 170 quilômetros ou 270 de Salvador. Nós morávamos em Salvador, mas tínhamos uma igreja lá, no interior. E cheguei lá e um pastor, muito amigo, preciosíssimo, o pastor Sebastião, ele disse assim, Cândido, não estou entendendo nada. Chegou um pastor aí, de ontem para hoje, e ele está ganhando gente à beça para Jesus aqui na cidade. De repente, eu estou aqui com 14, 15 pessoas, e ele em 3 meses já tem 400 pessoas. Aí eu falei assim, como é que é o evangelismo dele? Ele trabalha com célula, alguma coisa? Não, pastor, ele pegou um bumbo e foi para a praça. Bum, bum, bum. Chamou atenção. Em 3 meses já tinha 400 almas para Jesus. Eu vou repetir. Em 3 meses tinha 400 almas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Não é normal não, irmãos. Anormal é uma igreja com 100 anos que ainda não alcançou o bairro.
mas nós vamos alcançar. Vamos ou não vamos? Vamos alcançar. E eu disse para ele assim: por que você não compra um bumbo também e vai para a praça? Quem sabe não funciona também com você? Às vezes, nós temos uma única forma quando Deus é multiforme. Às vezes a gente coloca Deus só na nossa visão. Foi isso que Mical disse para Davi: você me envergonha. Enquanto Davi era recebido por Deus, aquela mulher estéril ficou também na vida prática, porque ela não era uma adoradora do Senhor. Ela penalizou porque estava apenas observando. Religiosidade é outro perigo que nós temos que banir da nossa vida. Deus está procurando verdadeiros adoradores. É aqueles que adoram em todo tempo. Não é quando passa da porta para cá. Aqui, eu olho aqui, só tem santo. Aleluia. Todo mundo quietinho, todo mundo manso, todo mundo tranquilo, todo mundo assim, olha. O desafio é quando sai daquela porta. Em casa, nos relacionamentos, na faculdade, por onde você passa, se você mantiver o seu caráter aprovado, onde você estiver, você é um adorador. Porque você não sai de debaixo da poderosa mão do Senhor. E o último cuidado que temos, e precisamos dar muita atenção a ele, e ele é a base para o que vamos conversar hoje, as circunstâncias. Outro cuidado, Deus sabe por que eu estou fazendo isso. Está doendo demais, eu estou sofrendo demais, é por isso que eu estou fazendo isso. Não. Lembre-se daquele texto, quando Jesus foi lá buscar um figo. Ele estava com fome, a árvore estava lá. E o texto diz com toda clareza: não era o tempo de figos. Quem se lembra? Não era o tempo. Poderia ser uma excelente justificativa. Talvez você tenha excelentes justificativas para não sorrir, para não se alegrar, para não cantar, para não entoar louvores. Talvez você tenha, mas Jesus vai buscar fruto na gente e vai buscar na sua vida também, exatamente em circunstâncias adversas. Exatamente quando não é para frutificar e você decide honrar ao Senhor, confiar e esperar nele. E você se torna um adorador, e o adversário é envergonhado, e Deus exaltado. Quem se lembra o que aconteceu com aquela árvore? Quem se lembra? Ela se secou. A Bíblia diz que Jesus a amaldiçoou. Na mesma hora ela murchou. Mas pastor, que maldade com a árvore. Chamem o Ibama. Que maldade com a árvore. Só que no dia seguinte, eles passaram e viram que ela não havia apenas secado. Ela estava seca, sequíssima, até a raiz. E Jesus vai dizer um princípio importante para mim e para você. Vocês estão impressionados com o que aconteceu com a árvore? Se vocês tiverem fé, se você tiver fé, você vai fazer o monte se transportar para o meio do mar. Jesus nos chama a atenção para mantermos a nossa vida de adoração intacta, não importando com as circunstâncias. Observem o que está escrito aí nesse texto maravilhoso de Atos 16, 22 a 25. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Um detalhe, eles ficaram sem roupas e foram açoitados em praça pública. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Havia um cárcere, lugar onde ficava uma grande parte, e um destacado lá no fundo, onde passavam os excrementos de todos aqueles presos. Toda a sujeira passava por lá, parava por lá e saía por lá. Eles estavam entristecidos, feridos, magoados, cheios de dor, cheios de lanhos dos açoites que receberam, e eles lá pela meia-noite, vai dizer o texto, você vai ler comigo, eles estavam murmurando, reclamando, choramingando, eles estavam dizendo: não vou mais servir a Jesus. É isso?
Vamos ler juntos então o que eles estavam fazendo? Talvez você vai sair daqui hoje pensando assim: rapaz, eu pensei que isso aí que eu estou passando era suficiente para eu abandonar a fé, não crer em Jesus. Mas vejam, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. A sua adoração deve ser uma adoração à prova de qualquer circunstância. Eu não deixo meu Deus por absolutamente nada. Eu vou adorá-lo, não importam as circunstâncias. Isto é ser um adorador incansável. E quando a gente aprende sobre isso, a gente amadurece e a gente está pronto para ver sinais, prodígios e maravilhas, exatamente produto dessa adoração legítima e verdadeira que Deus quer. É exatamente na esteira dessa terrível dor que vamos aprender sobre o verdadeiro sentido e significado de adorar a Deus independente das circunstâncias. Puna o inimigo tornando-se um adorador incansável. Em primeiro lugar, adore quando for envergonhado. Adore quando você for envergonhado. Não queira pagar o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Davi pediu a Deus: Senhor, me dá um espírito inabalável. O que Davi estava dizendo? Eu quero ser íntegro, eu quero ser total, eu não quero ser abalado por nada, nem por ninguém. Eu não vou sair da retidão, não importa o que vão fazer comigo. Não importa se uma lança vai ser cravada atrás de mim, não importa se eu serei perseguido, se eu serei envergonhado, se vão mentir a meu respeito, eu vou manter a minha vida de adoração ao Senhor. Eu não vou me mover nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou abençoar os que me amaldiçoam. Essa é a expectativa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Para nós é mais fácil rapidamente revidar o agressor, fazer o mal, responder à altura. Não é esse o convite da palavra de Deus para você e nem para mim, nem para você. Nós precisamos entender que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Isso é mudança de espírito, é nascer de novo. Você era uma coisa antes de conhecer a Jesus, agora você é outra. Você precisa aprender a adorar ao Senhor quando for envergonhado. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. É um tempo de vergonha. Talvez você já tenha sido envergonhado em algum momento da sua vida. Talvez alguém já tenha feito a você um mal e isso te trouxe vergonha. Talvez até vontade de sair do bairro, sair da cidade, quem sabe até deixar esse trabalho. Mas olha, os humilhados serão exaltados. É promessa da palavra. Nunca queira sair por cima. Deixe Deus fazer a obra. Quando você se coloca numa posição de humildade, Deus te exalta, Deus abençoa a sua vida, porque Ele sabe que por meio da sua vida, Ele pode alcançar todo aquele setor para Jesus. Por meio da sua vida, todo aquele condomínio para Jesus. Por meio da sua vida, toda aquela universidade para Jesus. Por causa do seu bom procedimento em Cristo, quando era tempo de ficar com raiva e fazer algo errado. Adore quando for envergonhado. Em segundo lugar, adore quando for perseguido, maltratado ou preso. Está escrito: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, para ficar bem guardados. Sabe por que isso, queridos? Porque o adversário sabe quem você é, a quem você pertence. Ele te conhece. Não pense você que o adversário não te conhece. Ele te conhece e tem raiva de você. E deseja que você cumpra o propósito dele quando você estiver sendo torturado, preso, amaldiçoado, perseguido. Ele quer que você reaja
Ele quer que você tome a rédea da situação, mas você vai aprender a se render e glorificar o Senhor, mesmo quando você for perseguido, maltratado ou preso. Ah, meus irmãos, o adversário sabe quem você é, e é por isso que ele faz de tudo para que em dias maus você não adore a Deus, mas é exatamente no dia da provação que nossa adoração a Deus fará mais sentido. Não se esqueça disso. No dia da sua pior provação, no pior dia da sua vida, se você o adorar, você vai punir o adversário, vai glorificar a Deus e Ele vai te exaltar, Ele vai te curar. Em terceiro lugar, o verdadeiro adorador permanece focado na adoração. Ele não tira os olhos do Senhor, ele não tira os olhos das estratégias de Deus. Ele não perde o foco, ele continua fazendo as coisas que agradam a Deus. Queridos, fazer o que agrada a Deus vai implicar inúmeras vezes em trazermos insatisfação para nós mesmos. Mas Deus sabe, Ele está vendo que você está o adorando acima da sua própria vontade. Essa foi a palavra de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Para ser um verdadeiro adorador, nós temos que permanecer focados na adoração, não importa aonde nós estejamos, aonde nós fomos postos, aonde nós fomos colocados. Às vezes a gente vê só a parte negativa, a parte ruim, mas eu quero dar um alerta para você. Você vai crescer na empresa. Eu vou repetir. Você vai crescer na empresa. Você vai crescer no município. Você vai crescer nos seus negócios. Você vai prosperar muito. Mas em nome de Jesus, não dê ao seu crescimento o trono do seu coração. Mantenha-se focado na adoração ao Senhor. Não importa quanto vai subir o seu salário, não importa quanta honra você vai ter, não importa o nível que você vai alcançar, o que importa é que você se mantenha como Daniel se manteve. Aleluia! Era um escravo, foi elevado a governador. José era escravo, foi elevado a governador. Sabe o que mudou neles? Nada, só a posição. Continuavam orando, continuavam jejuando, continuavam adorando. Permaneça assim, fala com o seu vizinho aí, permaneça firme, não importam as circunstâncias, com muito, com pouco, sem nada, continue adorando, continue, persevere. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. Parece coisa de maluco, não parece? Sim ou não? Pois é, a Bíblia diz que nós somos loucos. A sua fé é loucura para aqueles que estão morrendo. Mas a nossa fé em Deus vai nos fazer herdar a vida eterna. Porque nós não andamos segundo o que os nossos olhos veem, mas segundo o que já está determinado a nosso respeito. Nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, porque Deus é conosco e já fez tudo isso por nós. Mesmo afligidos pelo medo, vergonha, pelos açoites, frio e toda espécie de violência, lá estavam Paulo e Silas focados na adoração e prontos para cumprir o propósito que Deus tinha com o carcereiro e a sua família. Em quarto lugar, o adorador incansável vê o sobrenatural. Se você acreditar em Deus e nesta mensagem que você está recebendo, e cumprir o propósito de Deus em toda circunstância de o adorar, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. E é isso que eu quero ler para você hoje. De repente, fala comigo, de repente. Sabe quantas vezes essa palavra acontece na Bíblia? 2 vezes só. Quando o profeta Ezequiel convoca o Espírito, de repente, começa a vir um ruído. Um barulho. Quem se lembra do vale de ossos secos? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Vai levantando a mão aí. Aleluia. Você lembra? Pois é, foi o menor osso do corpo humano que ouviu. Aqueles 3 ossinhos lá. Estribo, martelo e bigorna. Os 3 pequenininhos. Aí eles começaram a falar assim: ei, fêmur,
fêmur de João, vem cá. Porque a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu próprio osso. Não teve Frankenstein não, Camila. Cada osso, sabe por quê? Quando o Espírito Santo chega, ele organiza tudo. Aleluia. Aleluia, irmã Maria Alice. Dá um glória a Deus mais forte aí, irmã. Isso. Aí foi lá. Aí os ossos começaram, de repente. E agora também, de repente. Quando você crê em Deus e é um adorador incansável, de repente o teu cativeiro muda. De repente o que era tristeza e vergonha vai mudando. É só você não desanimar e perseverar. Fala para o teu vizinho aí, não desanime. Não desanime. Mesmo que chegue mais notícias, não desanime. Continue louvando e adorando. A sua vitória é no final. Quem me conhece sabe que essa frase é minha. A vitória virá no final. No meio é luta, é batalha. Mas no final a vitória está garantida em nome de Jesus. Tem que perseverar até o fim. Vejam, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. O Espírito Santo é muito organizado, irmãos. Abalou o alicerce, mas não caiu nada em cima deles. Só os livrou da prisão. Que coisa fantástica. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Notem, 2 vidas adorando. As correntes de todos foram soltas. Não foi deles só, de todos. Amém, irmãos? Onde você estiver, Deus quer libertar aquele lugar. Onde você estiver adorando, Deus vai fazer uma obra completa na vida de muitos. Muitas pessoas vão glorificar a Deus por causa do seu testemunho. Você vai impactar a vida de muitos. Quer ver o cristão impactar a vida de muitos? Quando ele fica internado no hospital. Ele está ali, tem uma igreja orando por ele, ele está orando, ele está triste, ele está abatido, ele está cansado ali, mas há um Espírito Santo sobre a vida dele. Uma atitude espiritual que é vista no mundo espiritual e todas as pessoas, de técnico, enfermeiro, médico e todo mundo, até o pessoal da maca, fica todo mundo impactado. Nossa, essa pessoa é diferente, porque o Espírito Santo de Deus está em você e Ele não te deixa nunca. Se você o manifestar nos dias de tribulação, pode ter certeza, coisas extraordinárias vão acontecer à vida de muitas pessoas. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: morra mesmo, infeliz. Foi isso? Você me açoitou, rapaz. Você me prendeu no tronco. Você me fez mal, me colocou lá no cárcere interior, onde passava todos os detritos das celas. Você me fez muito mal, que você morra. O adorador não perde o foco. Ele disse: não faça isso, não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui. Todos nós estamos aqui. Deus te dá domínio sobre qualquer circunstância, se você se mantiver firme. Até na sua aprovação, por pior que seja, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. E se você frutificar em dias maus, pode ter certeza, Ele vai te colocar num lugar excelente. Porque mesmo os piores desertos não são eternos. Deserto é, de fato, um lugar de passagem. Você vai passar por esse deserto. Fique tranquilo, continue adorando. O adorador incansável perdoa e vê conversão. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Vamos repetir isso? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa.
e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha a igreja dos filipenses nascendo no meio de uma fortíssima tribulação, porque um homem, dois homens, decidiram adorar a Deus, não importando as circunstâncias. Quando a gente adora a Deus em todo o tempo, quando nós somos incansáveis, quando a gente não abre mão de adorar ao Senhor, o que acontece é exatamente isso. Pessoas à sua volta são impactadas pelo poder e elas vão perguntar: eu quero isso aí para a minha vida. Quando você vier servir aqui na tenda, você vai ouvir que uma das grandes petições das pessoas: eu quero paz. Eu quero paz. E a gente apresenta a paz para essas pessoas. E elas choram. Algumas se convertem, outras se reconciliam. É uma bênção. Jesus disse: eu vou deixar uma paz para vocês que o mundo não tem. Você tem paz. Não abra mão por nada, por nenhuma circunstância. Você tem paz. Amanhã, quando aquele seu patrão quiser tirar você do sério, cante. Se ele mandar você calar a boca, assovia. Se ele falar é proibido assoviar, você vai para o banheiro e canta. Aleluia. Continua cantando, vai adorando, vai servindo a Deus. Porque quando você faz assim, você vê coisas extraordinárias acontecendo na vida das pessoas. Se fossem movidos pelo ódio, vingança e outras facetas carnais, Paulo e Silas poderiam negar o evangelho ao carcereiro, mas adoradores verdadeiros punem o diabo quando não perdem o foco da missão que nos foi dada por Deus. Paulo e Silas perdoaram seu algoz, e onde opera o perdão entre as pessoas, a reconciliação é uma questão de tempo. A reconciliação com Deus, a salvação das pessoas. E em último lugar, o diabo é punido quando as pessoas creem em Deus e estão felizes por isso. Talvez você tenha encontrado muita dificuldade para chegar à igreja hoje. Talvez, na hora em que você estava saindo, um suco caiu na sua blusa, perdeu o ônibus, você teve alguma dificuldade, uma briga, mas você insistiu e veio. Deus vai te honrar nessa noite. Todas as vezes que você quiser fazer a vontade de Deus, saiba, você vai sofrer retaliações. Todas as vezes que você quiser ser cristão de verdade, você vai ver que o mar vem contra você, que as lutas vêm contra você, mas seja fiel, ainda que isso te custe morrer, porque você vai receber a coroa da vida. Não desista, não negue, fique firme. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Estava nascendo a igreja dos Filipenses. Uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja que auxiliou e muito os santos da igreja primitiva. O apóstolo Paulo foi assistido por esta igreja. Leia a carta aos Filipenses. Esta igreja nasceu a partir de uma grande tribulação. Talvez a sua vida esteja atribulada, lutas por dentro e por fora, medos, ansiedades. Mas o convite de Deus para você nesta noite é: cante um hino a Deus. Cante uma canção ao Senhor. Descanse o seu coração. Deixe que Jesus faça a obra, porque Ele vai fazer. Se você tiver qualquer dificuldade para essa semana, vá cantando, porque Deus já foi à sua frente. Ele é fiel. Acredite no que eu estou falando. Se você tem uma dificuldade para esta semana, queridos, vocês me conhecem. Eu estou dizendo algo da parte de Deus para você hoje. Essa frase é para você. Vá cantando, porque o Senhor já foi à sua frente. Seja o que for, a vitória é sua em nome de Jesus.
Um rei de Israel disse certa vez: creiam em Deus e creiam nos seus profetas, e vocês vão prosperar. O profeta profetiza a palavra de Deus. Inerrante palavra. E quando, num ato de celebração e de culto, nós recebemos de Deus algo para ser dito, nós precisamos dizer, sem medo: não tenha medo. Vá, porque o Senhor já foi à sua frente. Creia nisso. Tome posse disso. Vamos orar.